Oxe, gravou. Bioenergética, metabolismo energético, se preferir, Chuchu. Nessa sequência, então, vamos para ela maravilhosa, que não podemos fazer, apenas os autótrofos, né? Fazem a fotossíntese. É a produção das suas moléculas orgânicas, o chamado seu próprio alimento. Bom, aqui, lembrando, nós veremos, atenção, a fotossíntese clássica. É, aquela que utiliza luz branca, não é isso, Chuchu? Os autótrofos eucariontes, notadamente vegetais, as plantinhas, né, Chuchu? E as algas fazem essa fotossíntese clássica, que ocorre, portanto, Chuchu, você já deve saber, naquela organela cloroplasto. E aqui temos a equação geral que você já domina, mas hoje, a partir de agora, nós vamos destrinchar essa equação que é muito geral. Não fala detalhes, né? Só fala reagente, produto, acabou. Mas não, filho, isso ocorre em etapas. Sim, teremos duas etapas para analisar. Isso não é como parece aqui, olhando a equação geral, né, Chuchu? Não parece um passe de mágica. Shazam, assim, ó, doido, pá, não, não é assim na vida real. Lá nos cloroplastos, Chuchu, isso ocorre em duas etapas. Etapa de claro e etapa de escuro. Isso, eu sei que você está lembrando, mas calma, que eu quero ver isso numa lousa com você. Mas antes, dá uma olhada aqui, Chuchu. Lembrar que não trataremos aqui hoje da fotossíntese bacteriana. É outra fotossíntese? É outra fotossíntese. É fotossíntese, sim. É produzir seu próprio alimento. Estou vendo glicose aqui na tela, ó. Tá vendo, Chuchu? Só que há algumas diferenças no procarionte e na bactéria fotossintetizante, Chuchu. Não tem nem cloroplasto. Não tem? Claro que não, Chuchu. É procarionte, não tem organelas membranosas como ele, o cloroplasto, certo? Já começa daí uma grande diferença. Na real, é uma fotorredução que vai acontecer ali. Ô, gente, você deve ter ouvido falar muitas vezes, visto documentários. Quem sabe você já visitou lá nos States, lá nos Estados Unidos, Chuchu, esse parque Yellowstone, tá a foto aí, eles têm vários lagos são fontes termais, na realidade, né, Chuchu, onde vivem bactérias que fazem fotossíntese. E aí, é uma fotossíntese um pouco diferente, não é essa que a gente vai abordar hoje. Só para você ter uma ideia como ela é diferentona, apesar dela utilizar também, olha aqui, ó, o CO2 como fonte de carbono para fazer a gli, não usa água, usa gás sulfídrico. Olha que loucura, cara. Ao invés de reagir CO2 com H2O, não, H2S. Então, é uma fotossíntese um pouquinho diferente, Chuchu. Então, ela não produz oxigênio, Chuchu? Não, ela produz enxofre. Tá bom para você? Olha o S ali no final da reação. Então, ela não usa nem luz branca, para você ter uma ideia. Ela usa infravermelho. Então, tem sim algumas diferencinhas para a fotossíntese clássica que veremos aqui hoje. Mas o que você precisa saber desta, que é a bacteriana um pouco diferente, está nesse slide que eu acabei de falar. Agora, a clássica, que as plantas, os eucariontes fazem e as algas fazem, aí sim a gente tem que ver com um pouquinho mais de cuidado. Ô, gente, 3 de abril de 2020, essa notícia aqui, ó, National Geographic. Pessoal, 3 de abril de 2020, testes... Ah, não é possível, é que você vai conseguir enfiar coronavírus numa aula de fotos que tem a ver. Não é minha culpa, gente, é ciência que chama. Dá uma olhada aqui. Testes de coronavírus, ingrediente-chave vem dos lagos de Yellowstone. Uma curiosa forma de vida que vive naquelas águas termais do parque produz uma proteína que alterou o rumo da história biomédica. Do que se trata? Não estou fazendo relação com o coronavírus. Então, Chuchu, faz de conta que nem eu. Vou mentir, claro que eu sei, né? Nem eu, Chuchu. Vai lá pesquisar. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um link de atualidade que os caras podem linkar, então, com a aula de hoje. Você vai lá ver, por favor? Eu vou deixar, então, como sempre, isso daqui lá no slide. E você, como sempre, junto com o gabarito, né, da aula de hoje, vai conferir tudinho para fazer a anotação e vai clicar aqui nessa notícia e vai ver o que tem a ver, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra. Simbora, então? Que hoje a gente não vai, claro, ter tempo de fazer isso juntinho, isso fica por sua conta. Partiu fotossíntese
das plantas e das algas? Bom, quais são as estruturas envolvidas? Se eu falo de uma planta, eu tenho que ir lá para a folha dela, Chuchu, buscar em suas células vegetais, sim, a organela cloroplasto. E o cloroplasto, Chuchu, eu não posso esquecer que ele tem duas membranas, como a quem? Que é assim também, mitocôndria. Ela também tem membrana interna e membrana externa, a mitocôndria, como o cloroplasto. Aliás, os dois fizeram parte recentemente nas nossas aulas daquela teoria endossimbiótica da Lynn Margulis, lembra? Uma coisa que você deve perceber aqui é que ele tem essas pilhas de saquinhos achatados. Os saquinhos são os tilacoides. Se eu pego, então, Chuchu, um grupinho de tilacoide, como fiz agora, olha aqui, ó, uma pilha de tilacoides, eu tenho um grânum. Então, a gente tem que se acostumar com essas palavras. Por quê? Porque daqui a pouco, quando começar a fotossíntese, que nem começou ainda, eu começo a falar, ó, essa etapa está ocorrendo no grânum, ou seja, no tilacoide, que, na real, o grânum é uma pilha deles, né, dos tilacoides. Não, essa outra etapa da foto ocorre no estroma. Ah, estroma já é um outro local aqui dentro, que na realidade se chama substância muito cheia de água, claro, reativa e tal, cheia aqui de enzimas, uma substância que preenche todo o cloroplasto. Então, tudo que não é tilacoide, ou seja, grânum, é estroma aqui dentro, certo? O local e a substância que o preenche é estroma, onde vai ter reação química aí para a segunda etapa da fotossíntese, mas isso é spoiler, calma. Simbora? Então, ó, eu vou repetir. O que desse slide eu preciso levar para a lousa, onde vai começar daqui a pouco? Que o cloroplasto, Chuchu, essa organela, onde nos seres eucariontes, plantas e algas, ocorre a fotossíntese clássica, nós temos esses sacos achatados repletos de clorofila, eles têm bastante clorofila, esses saquinhos aqui, que se chamam tilacoide, 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 tilacoide. Uma pilha de tilacoides é o grânum. E se eu quiser me referir a todas as pilhas, todos os grânum, plural de grânum, grana, é a grana do cloroplasto, certo? Não existe o plural granuns. O plural aqui é grana. Tem a ver com latim, essa parada aí. E estroma, por último, estroma, que é todo aquele espaço interno, preenchido aí por uma substância que é o próprio estroma também, Chuchu, onde tem muitas enzimas ali trabalhando para a fotossíntese, certo? Bom, vamos deixar isso daqui de lado, Chuchu. Eu já sei que há tilacoides bem membranosos com clorofila. Bora, agora sim? Agora sim começou oficial fotossíntese. O Eca, oi. Mas você falou que ocorre em duas etapas. Quais são essas duas etapas? Pois não, Chuchu, são essas. Reações de claro e reações de escuro, assim chamadas. Né? Ou fase de claro, fase de escuro. Etapas. Posso chamar de fotoquímica e química, respectivamente? Pode, Chuchu. Tanto é que eu já coloquei aqui. Vamos pegar o nosso laser. Ó, o laser. Então, bora lá, ó. Fotoquímica ou química, certo? Etapa 1 e etapa 2. Só do nome da primeira etapa de claro, foto, que quer dizer luz, deve começar com a presença da luz. Afinal, o que é isso? É o começo do quê, Chuchu? Da foto. Síntese. Então não tem como errar, Chuchu. Como que eu vou começar a explicação de uma fotossíntese? Como é que eu vou, peraí, começar a explicação de uma etapa de claro, que é a primeira etapa? Eu tenho que partir da luz, cara, não tem como esquecer. Então, a luz faz o que exatamente? Bom, primeiro que eu tenho que sacar que ela é absorvida pelo principal pigmento, não apenas, veremos na próxima aula que existem sim outros pigmentos, não é só verde, não, Chuchu, clorofila, mas claro que é o principal pigmento, né, Chuchu? Clorofila. Então, como pigmento, absorve a luz branca lá para dentro dos tilacoides. A etapa de claro ocorre nos tilacoides, sim, mas calma. E ocorre o que exatamente ali quando os fótons, a física, né, Chuchu? Luz, fótons, quando os fótons entram lá no sistema, né, Chuchu? O que acontece? Gente, a luz vai promover a fotólise da água. E o que seria a fotólise da água? Dá uma olhada para essa água que apareceu aí, né, Chuchu? Olha, fica olhando para ela, que vai acontecer uma mágica aqui. Olha lá, olha!
Tcharam! Gostou? Ah, eu vou repetir isso aqui. Ah, bonitinho que eu fiz para você, gente. Olha aqui, ó. Olha para a água lá. Tush! Aô, fotólise, hein? Então, a luz, chuchu, os fótons, se preferir, vão promover, sim, a lise, a quebra dessa molécula de água. Mas vai quebrar mesmo? Vai tirar os hidrogênios do O, do H2O? Vai, cara, vai separar H2 do O, mano. Certo? Olha só a propriedade da luz ali, fazendo a fotólise da água ou reação de Hill, se preferir, com H, né? Hill. Normalmente a gente usa mais o termo fotólise da água, ou reação de Hill, onde os hidrogênios, pelo que eu tô vendo, gente, eu já ouvi falar disso aqui. Ah, tô ouvindo falar já faz tempo disso. O quê? Hidrogênios, dando sopa assim, na célula, eles são logo carregados, transportados por moléculas transportadoras de hidrogênios e elétrons. NAD? Só que aqui, na fotossíntese, NADP. Lá na respiração, a molécula carregadora assim de elétrons e de hidrogênios que escapam de reações, chuchu, era NAD, aqui é NADP, certo? Mas é também molécula transportadora de elétrons e hidrogênios que escapam de reações como essa daqui da fotólise da água, chuchu. Nós vamos usar 12 caminhõezinhos, 12 transportadores NADP, que pelo jeito, já estou vendo aqui um spoiler, serão utilizados esses hidrogênios para fazer algumas moléculas aqui durante a segunda etapa. Então, é a molécula transportadora mesmo, Chuchu. Vai sair aqui dos tilacoides e vai até o estroma, onde ocorrerá a etapa de escuro, transportando de um lugar para o outro hidrogênios e elétrons, a serem utilizados ainda hoje. Volta para a primeira etapa. Além disso, Chuchu, eu tenho que explicar para onde vão os hidrogênios, eu já sei, transportados por moléculas NADP, certo? Agora, e o O do H2O? O mais importante de tudo, Chuchu. Que louco! Eles são liberados para o teu nariz na forma de O2. Sim, vai juntar um O de um H2O com outro O de outro H2O, Chuchu, e vai para o teu nariz, liberar do teu nariz, esse oxigênio que você está respirando neste momento, graças a Deus, obrigado, oxigênio que eu estou respirando, e ele estava voltando no tempo, fazendo parte simplesmente, cara, de uma molécula de água dentro lá de uma planta, ou de uma alga. Bicho, olha o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que esse O aqui, ó, olha lá em cima, na reação, na equação geral, que a gente vê na equação geral, ele não veio do CO2 como a gente achava antigamente, alerta máximo, vem do H2O. É uma das coisas que a gente mais te pergunta no vestibular. Da onde vem o oxigênio que respiramos? Do CO2 ou da água? Da água. Isso já está mais do que comprovado. Tudo bem, Chuchu? Então, aquela parada de simplificar a fotossíntese assim, ó, tá errado, ó. Para as criancinhas nós faz isso, não para vocês. Para as criancinhas a gente até fala, a planta, ela converte, ela transforma CO2 em O2, mas não é isso que acontece, tá errado falar isso. Tá simplificar de um jeito que tá errado. Eu vou repetir sim, porque é o que eu mais te pergunto. O O2 é proveniente do H2O e não do CO2. Pegou isso? Já respondi metade das perguntinhas. Combinado, Chuchu? Combinado. Fui. O que mais ocorre na etapa de claro, além da fotólise da água? Simbora? Gente, ocorre produção de ATP através de um fenômeno denominado fotofosforilação. A etapa de claro, cara, compreende, ao mesmo tempo que está ocorrendo fotólise da água, está ocorrendo fotofosforilação. E o que é foto? É luz, gente. Fosforilação, colocar grupo fosfato no ADP, transformando ele em ATP. Ou seja, fazer ATP, molécula de energia, no meio. Você viu que está no meio do processo? E não no final. Você viu que no final, aqui em cima, na equação geral, não é respiração isso aqui, filho. Ai, fica guardado X ATP para você usar. Não, não. Durante a foto, se liga que o ATP, os ATPs, eles são produzidos no meio do processo, ou seja, feito na primeira etapa, usado na segunda, os ATPs aqui, usados para a ocorrência da segunda etapa. Não vai sobrar ATP para ficar guardado como foi na aula passada.
Certo, Chu? Então, aqui sim há produção de ATP, mas que é consumido durante o processo. Bom, o que é o fenômeno da fotofosforilação que eu estou gravando aqui, Chuchu, apesar do nome feio, é parecido com o que aconteceu, muito parecido, muito parecido. O que aconteceu na cadeia respiratória aula passada, que se chamava fosforilação oxidativa. Não é à toa que o nome é parecido, Chuchu. Tem a ver com ficar esse elétron excitado, citocromos transportando elétrons. Sim, olha aqui do lado que eu coloquei para você embaixo da palavra clorofila ali, ó, na setinha que começou tudo. Então, fotofosforilação, repito, é o fenômeno que ocorre na etapa de claro e que gera ATP a ser usado na segunda etapa. Como ocorre isso? Photofosphorylation está aqui embaixo, ó. É que quando a clorofila absorve luz, lembra que ela faz isso? Os elétrons dela ficam excitados e pulam, saltam dela. Alguns voltam para ela, outros não. Eu até coloquei isso aqui embaixo para você. E no que esses esses elétrons excitados da clorofila, quando ela absorve luz, Chuchu, eles saltam, eles são transportados por citocromos, o que gera energia, Chuchu, guardada em ATP. Então, vamos repetir porque acabou a etapa de claro. O que você precisa saber da etapa de claro é simplesmente o seguinte, cara. Usa-se água para produzir oxigênio, moléculas NADPH e ATP, cara. Só que para produzir ATP, o fenômeno da fotofosforilação foi necessário, que é quando a clorofila absorve luz e tem seus elétrons excitados, que pulam de citocromo em citocromo, muito parecido com a cadeia respiratória da aula passada, Chuchu. Alguns desses elétrons voltam para a clorofila, outros não. Mas isso gerou energia guardada em ATP. Começou o quê? A etapa de escuro. Bora lá, porque a etapa de claro que eu preciso saber já foi, Chuchu. A etapa de escuro, ela é assim chamada porque ocorre no escuro? Não, misericórdia, a fotossíntese ocorre durante o dia, Chuchu? Não, não. É que ela não usa diretamente para sua ocorrência luz. Indiretamente ela vai precisar da luz, senão não fosse a luz não ia chegar até a etapa de escuro, concorda? Mas ela vai usar a energia dessa flechinha das moléculas de ATP. Eu já havia dado spoiler. Então, etapa de escuro, uma etapa química e não fotoquímica, usa energia de moléculas provenientes aí da etapa de claro e não diretamente da luz. Simbora, então, para a etapa de escuro? Partiu, Chuchu. Para que essa energia toda que vem dos elétrons, dos NAD, do próprio ATP? Gente, peraí, como que você me faz uma pergunta dessa? Porque pelos meus cálculos era só você olhar aqui, ó. Eu vou te ajudar, você não percebeu. A água que sofreu fotólise aqui na primeira etapa foram essas aguitas aqui, ó, que eu circulei de vermelho. O oxigênio liberado são esses oxigênios aqui da equação geral lá em cima. Você tá vendo, Chuchu? Então, você podia pensar um pouquinho, por favor? Porque, ó o que tá faltando. Usar o CO2, deve ser na etapa do escuro, para fazer, obviamente, glicose, que era o objetivo principal disso tudo. E de quebra, ainda produzir um pouquinho de água. Certo? Então, veja, eu circulei lá em cima, seria bom você fazer isso também. Na equação geral, o que entra e o que sai na etapa de claro e na etapa de escuro. Portanto, Chuchu, eu circulei, mas vai sumir, tá? Eu circulei ali em cima, mas vai sumir, porque ó o que eu vou fazer para você. Tchanã, ó, não disse que ia sumir? Então, agora é que a fonte de carbono na etapa de escuro, certo? CO2 é usado na etapa de escuro, vai entrar em ação para produzir glicose e também água. Repare que a equação não está simplificada. De propósito, eu coloquei água usada e água produzida. Mas se eu quiser simplificar, eu aprendi lá na química. Ah, sim, eu aprendi, Chuchu. É só você simplifica aqui esse 12 com esse 6 aqui, né, ó, da água. Aí já não aparece essa água aqui. Gente, mas não está simplificado. Pode vir. Aham. Pode vir simplificado sem essa produção de H2O, e você só muda o balanceamento aqui. Mas eu fiz questão de colocar a equação completa, Chuchu, para você enxergar o todo. Mas, de fato, a equação pode vir simplificada aí da fotossíntese. Se liga que não viria essa produção de H2O aqui, certo? Mas eu coloquei.
E aí, turma, essa etapa de escuro, ela pode ser chamada de etapa enzimática. Eu já tinha cantado a bola aqui, pô, tem muitas enzimas participando lá no estroma, onde ocorre essa etapa, desse processo todo aqui, um conjunto de reações químicas que levarão à produção de glicose a partir de CO2. Esse conjunto de reações químicas que ocorre na etapa de escuro, que leva à produção de glicose, Chuchu, a partir de CO2, a gente chama de ciclo de Calvin. Adivinha se não se chamava Calvin, né? O cientista que descreveu o ciclo das pentoses. É um conjunto de. Ah, eu quero conhecer esse conjunto de reações químicas, ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin-Benson. Gente, se você quiser, você pode até chamar a própria etapa de escuro de ciclo de Calvin, porque é um conjunto de reações químicas que leva à produção de glicose, Chuchu, a partir de CO2, na etapa de escuro. Então, é praticamente sinônimo, né, Chuchu? Falou ciclo de Calvin ou das pentoses, falou em etapa de escuro. Mas você falou o quê? Que você quer conhecer? Pois não, Chuchu. Bora então? Ó, eu vou fazer assim para você, ó. Ah, bonitinho, você que pediu. Eu quero conhecer esse ciclo de Calvin que leva à produção de glicose. Pediu? Tá aqui, Chuchu. Então vamos entender o ciclo de Calvin? Bom, Chuchu, tudo começa, adivinha como? Olha aqui, como não é difícil aqui em cima, circulando. Claro que tinha que ter, se é um conjunto do quê? De reações químicas, ó. Ó, tinha que ter participação de quem? Enzima. Claro, certo, Chuchu? E uma enzima muito famosa aqui, que é chamada de rubisco. Ah, eu gosto do nome dela, vai, rubisco. Rubisco é nome de enzima, tá, Chuchu? Que vai dar início ao chamado aqui, ó, ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvin-Benson. Que o que importa, na real, eu sei que você já tá assustando, mas não, filho, não é para assustar. Olha aqui o alerta da tia Érica. Que, na real, Chuchu, o que você tem que saber é que é um processo que leva a produção, a partir do CO2 que eu estou circulando ali, do que aqui embaixo, ó? Glicose, isso que interessa. Ah, mas eu quero um pouco mais de detalhes. Então tá, então simbora, Chuchu. O que é a enzima rubisco que dá início ao processo? Ela catalisa essa reação onde o CO2 vai ser captado aqui, Chuchu? O que ela faz de fato? Eu vou começar a rabiscar isso daqui, tá, Chuchu? Então, simbora? Os rabiscos, eles vão sumindo, graças a Deus, automaticamente, tá? Mas o CO2, ó, eu tenho 3, aliás, moléculas de CO2 aqui, né? 3 CO2. Olha o que vai acontecer. Eles vão reagir, por conta da enzima rubisco, com 3 moléculas de Rubi, RUBP, que nada mais é do que pentose. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Eu sei que o CO2 tem um carbono só, concorda? Cada um deles, cada um dos 3 aqui. E que cada pentose RUBP, se preferir chamar de ribulose de fosfato, fique à vontade. São pentoses, 5 carbonos aqui nessa molécula, tá, Chuchu? Vão reagir o CO2, que tem um carboninho só, certo? Eles vão reagir na presença da enzima o quê? Rubisco. Ô, Érica, já sei. O que você sabe, filho? 5 carbono. Aqui tem um carbono, vai formar uma molécula com 6 carbonos. Muito bem. Começou, cara. É assim que começa o ciclo de Calvin, que vai levar o que interessa, Chuchu. É que isso vai levar à formação do quê? Olha aqui embaixo, daqui a pouco. Glicose. Tá, já vi que o que mais interessa você gravou. Aí, Chuchu, continua com a tia Érica. A rubisco já deu início ao processo, então o CO2 reage com o RuBP, ou seja, ribulose de fosfato, certo? Formando o quê? Uma molécula instável com 6 carbonos. E essa molécula instável de 6 carbonos, Chuchu, ela vai ser quebrada em 2 moléculas, cada uma delas com 3 carbonos aqui. Então, são trioses. Sim, são trioses. Dá uma olhada que bonitinha, Chuchu. Tá entendendo? Só que agora, essas trioses, essas moléculas com 3 carbonos, usando ATP, você lembra que foi feito ATP na primeira etapa? ATP produzido na primeira etapa e também hidrogêniozinhos transportados por NADP,
nós vamos produzir uma nova molécula mais famosa, ainda não é glicose, calma, é essa molécula G3P, que se preferir, nos exercícios, vem mais como PGAL, PGAL. É um gliceraldeído aí da química, tá, Chuchu? O que a gente vai fazer com essa nova substância PGAL que surgiu? Aí sim, a partir dela, a gente vai transformar ela em glicose. Caramba, eu achava que era tão mais simples, era só pegar CO2, juntava com as águas tudo e pá, glicose. Não, fi. É uma sequência de reações químicas que leva à produção da glicose. Mas o que interessa, de novo, Chuchu, é o quê? Que isso ocorreu começando com quem? Com CO2, catalisando aí essa reação química de início usando o CO2, a enzima rubisco, certo, Chuchu? Mas, atenção, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem algumas moléculas PGAL sendo produzidas, não só uma. Aqui, por exemplo, Chuchu, a gente teve 6, a partir de 3 CO2 aqui em cima, você tá vendo lá 3 CO2? Nós fizemos, só para você ter uma ideia, 6 moléculas PGAL. Mas não são as 6 moléculas, cara, PGAL, PGAL, que são usadas para fazer glicose. Eu coloquei aqui embaixo para você. A cada 6 PGAL feitas, apenas uma é utilizada para fazer glicose. Ô, Érica, oi, então, peraí. E as outras 5? As outras 5, Chuchu, feitas a partir desses 3 CO2, elas voltam aqui para o ciclo. Olha que interessante. Então, a cada seis, porque eu, na real, daqui a pouco vou ver que eu vou fazer 12, tá? Pegal, calma, não se incomode muito com essa conta. Mas eu tô vendo que não são todas as substâncias Pegal que eu faço aqui, Chuchu, que eu uso para fazer glicose. Então, o que ocorre com as outras Pegal? Elas continuam aqui no ciclo, ó. Elas vão regenerar moléculas que deram início aqui, Chuchu, RubiP. Elas voltam a ser RubiP, de 5 carbono. Ó que louco, Chuchu. E não vai faltar RubiP, essa pentose aqui, porque ela é regenerada a partir de pegais que são feitos aqui. Então, nem toda substância pegal aqui produzida no ciclo de Calvin é convertida em glicose. Outras voltam regenerando-se, voltam a entrar no ciclo, porque o que foi para ser glicose foi, né? A cada 6, uma vai ser usada para fazer glicose, certo? As outras 5 pegal moléculas, elas entram de novo no ciclo, claro que usando mais energia aqui, ATP, para regenerar essa pentose aqui, que pode começar tudo de novo, reagir com CO2, ó, tá vendo? Fusão aqui de flechinha, ó, a partir da enzima rubisco catalisando, né, esse processo de CO2 mais pentose, ó, fazendo de novo uma molécula com 6 carbonos instável, que se quebra em trioses, que se transformam em pegal para fazer glicose. Certo, Chuchu? Ó, ô Érica, oi, eu que tô prestando atenção aqui, eu gosto de química, eu gosto de fazer conta, eu tô fazendo a conta aqui. Qual, fio? Na verdade, não são 3. Olha lá, anterior. Volta, faço questão. Volta, fio, que eu faço questão. Aqui, ó, são 6. Aqui, ó, olha lá a mãozinha, são 6 CO2. Fio, você faz conta mesmo, hein? Olha, rapaz, pessoa esperta das químicas, hein? Então, pega essa aqui, Chuchu. Se são 6 e aqui eu mostrei a cada 3, ó, aí tem que fazer essas contas vezes 2. Então, pelos meus cálculos, para acabar essa aula, Chuchu, não assuste, vem aqui, ó. Na real, a gente usa 6 CO2. Aquela figurinha mostrou que ocorre a cada 3, mas na real são 6. Então, são 6 CO2 reagindo com 6 pentoses no começo, isso é catalisado por aquela enzima rubisco, fazendo 12 pegal, certo? Então, desses 12 PGAL, gliceraldeído aqui que foram produzidos, 10 serão usados para regenerar 6 pentosinhas lá em cima, enquanto que 2 serão usados para fazer glicose. Afinal de contas, você viu aqui que tem 3 carbonos piscando para você no pegal, ó? 3 carbonos, e a glicose é C6. Então, nós precisamos de 2 pegal para fazer glicose. Mas nós produzimos mais, que serão
regenerados em, você viu aqui, essa RubyP, que está pronta para iniciar mais uma vez, mais outros ciclos aqui do Calvin, né? Calvin Benson, que venha acontecer nesta célula. Ó que bonitinho, eu vou printar tudo isso daqui para você. Ai, achei muito difícil, ciclo de Calvin. Gente, tá, isso aqui é um pequeno aprofundamento, nem sempre eles perguntam, mas hora ou outra vem uma perguntinha, principalmente nos vestibulares mais difíceis, você sabe, né? Então, se você tem muita dificuldade, tipo bloqueio mesmo, meu, tentou entender, não conseguiu, pega pelo menos isso, por favor. Presta atenção. Ciclo de Calvin ocorre na segunda etapa. Isso é importante, tá, Chuchu? É quando o CO2 aqui em cima, ó, a partir de uma enzima denominada rubisco, que catalisa o começo todo do processo aqui, Chuchu, certo? Ela vai fazer ele entrar no sistema aqui, no ciclo de Calvin, para ser usado na produção que interessa aqui embaixo de glicose, certo? É que até lá, outras substâncias foram produzidas, certo? Ou serão ainda nesse ciclo. Beleza? Olha, eu faço questão de voltar aqui mais uma vez, Chuchu, para você, ver o seguinte. Bora que já acabou. Calma, calma. Ó. É essa louça que tem que ir para tua cabeça. Aprofundamentos à parte, Chuchu, da própria fotofosforilação, que porventura você ache lá na teoria, ou do ciclo de Calvin, é uma outra perguntinha que vem. O que mais vem, grosso do caldo mesmo, Chuchu, é o que ocorre em cada etapa aqui, a geral do processo, que eu acabei de dar para você nessa lousa aqui, ó, que você vai printar, eu também mandarei para você, certo? Você não notou isso aqui? O quê? Ó, que eu falei, ó, onde ocorre a primeira e a segunda etapa. A primeira etapa, como ela precisa de clorofila, né, para acontecer, absorvendo luz, ocorre onde tem clorofila, nos tilacoides e nas lamelas, mas principalmente nos tilacoides do cloroplasto. Já a segunda etapa ocorre no estroma, naquela substância amorfa que preenche o cloroplasto, Chuchu, onde tem muitas enzimas que participarão do processo, eu te provei que usa enzima. Tá bom, Chuchu? Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui muito importante para você. Partiu? É isso.